Viagem na CBN, com Edson Rui. É praticamente com a roupa do corpo, né, Edson Rui? Bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Mais uma, né? Tá difícil, hein? Tá difícil, Fernanda, tá difícil. Bom, vamos tentar entender um pouquinho desse imbróglio todo, tá, Fernanda? Segundo as companhias, é uma nova fronteira de tarifas, a tal da tarifa Basic, lançada pelas companhias aéreas. A Latam já opera e a Gol está implementando. Elas estão implementando em rotas internacionais específicas. A Gol deu a prioridade para lançar para algumas rotas aqui na América do Sul. Que esta tarifa, qual é o diferencial? Ela não inclui o direito à tradicional mala de mão. Ela inclui um pequeno item pessoal que caiba embaixo do assento. A proposta é oferecer, segundo a companhia, preços mais baixos, mas, que a gente sabe, os especialistas todos da área sabem, e alguns órgãos de defesa do consumidor, que estão questionando a legalidade dessa política, dessa prática, tá? Uhum. Então, é bom esclarecer o que diz essa tarifa, tá? E por que ela está sendo implementada. No mundo todo, existe uma tendência de desagregar, retirar todos os serviços e cobrar esses serviços separadamente no bilhete aéreo. São eles: o direito de reservar um assento, escolher o lugar a viajar no avião, a tal janela e o corredor, escolher ter uma série de benefícios em que estavam incluídos no bilhete. Então, por exemplo, o despacho de uma mala por pessoa, que antigamente a gente tinha, mais o direito ao volume de mão, enfim, uma série de serviços que estavam no bilhete. E existe uma tendência no mundo de desagregar todos esses serviços e cobrá-los separadamente. Na prática, o passageiro não pode, com essa nova tarifa, ele não vai poder embarcar com uma mala de mão de até 10 quilos. Ele só pode levar um artigo pessoal, como uma mochila, uma bolsa pequena e de dimensões reduzidas. E ele vai precisar pagar um adicional se quiser incluir essa bagagem na bagagem despachada ou uma bagagem de mão. A Gol, como eu falei, ela começa a vender isso nas rotas da América do Sul, e a Latam já tem algumas conexões regionais em que trabalha dessa maneira. Vamos ver o que diz a regulamentação, a legislação brasileira, Fernanda. Resolução 400 da ANAC, que entrou em 2017 em vigor, garante que todo passageiro tem direito a transportar gratuitamente um volume de mão de até 10 quilos, observados os limites do tamanho e segurança imposto pela companhia. O artigo 14 da Resolução 400/2016 diz o seguinte: transportador deverá permitir, sem cobrança adicional, o transporte de uma bagagem de mão de até 10 kg. Ou seja, nenhuma companhia pode eliminar esse direito, porque ele está incluído, é norma, é lei. Então não pode proibir isso, porque é lei, salvo por questões de segurança. As dimensões padronizadas segue a tal mala de mão, segue o modelo IATA. O padrão IATA diz que é 55 centímetros de altura, 35 de largura e 25 de profundidade. Então, existe uma diferença, as companhias estão querendo impor uma diferença entre artigo pessoal, que é o que estão colocando na tarifa Basic, que é uma bolsa, mochila ou uma pasta de laptop. E uma bagagem de mão, que é o que está implementado em utilização e seguindo um padrão, que é o padrão IATA, que é a mala de mão pequena de até 10 quilos, seguindo essas medidas que eu acabei de passar. Mas é aquela que cabe no seu pé, né? Na frente do seu assento. O artigo pessoal é o que a companhia aérea está impondo na tarifa Basic, que ela entende que uma bolsa, uma mochila, uma pasta, por exemplo, com laptop, isso cabe no assento da frente, debaixo da sua cadeira. Isso é o artigo pessoal. O que está em vigor hoje, Fernanda, é a bagagem de mão, que é uma mala pequena no compartimento superior, que vai ali em cima no compartimento superior do seu assento. E que tem esse tamanho, 55, 35 e 25.
é a famosa mala de mão, essa mala de mão que a gente está acostumado. Então a companhia está dissociando, ela transformou essa tarifa basic para transportar gratuitamente, incluído na tarifa, o artigo pessoal, que é, na verdade, Fernanda, uma bolsa, por exemplo, uma bolsa de mulher, uma mochila, uma pochete. Isso é o que ela diz que você pode transportar, incluído na tarifa basic. E o que nós temos incluído hoje é a mala pequena que cabe no compartimento superior. Esse é o ponto nevrálgico da grande confusão que isso vai gerar, Fernanda. Na verdade, a distinção entre artigo pessoal e bagagem de mão, isso vai gerar, com certeza, se a ANAC colocar, por exemplo, que o passageiro tem direito, e ela deve colocar que ele tem direito a transportar até 10 quilos como intrínseco incluído no seu transporte aéreo, e não como um serviço adicional, isso vai gerar, eventualmente, com certeza, várias demandas. Então, por exemplo, a Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, e o Procon de São Paulo já manifestaram preocupação e estudam medidas para coibir essas práticas abusivas, segundo eles. Segundo o Código de Defesa do Consumidor, é ilegal restringir direitos essenciais ou induzir o passageiro ao erro ou falta de informação ostensiva e clara. Então, por exemplo, o Procon de São Paulo, ele destaca que se o passageiro pagar uma passagem aérea e for impedido de levar um volume de até 10 quilos, a companhia pode ser autuada, a companhia aérea. E a Senacom também já notificou as companhias aéreas Gol e Latam a prestarem esclarecimentos. Agora vamos ver como é que está isso lá fora. Lá fora. Uhum. Lá fora, o que as companhias aéreas, vamos fazer uma retrospectiva. Quando conseguiram aprovação no Congresso Nacional de retirar uma mala, nós tínhamos o direito a uma mala de 23 quilos para transportar no porão do avião. Antes, eles conseguiram uma legislação e essa legislação as companhias defendiam essa legislação dizendo que essa nova norma iria beneficiar o consumidor, já que as passagens seriam mais baratas e aumentaria a concorrência, baseado numa política e numa prática que existe, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos e em outros na Ásia. Mas é importante notar que lá nós temos centenas de companhias aéreas, no mínimo dezenas, operando. Aqui no Brasil nós temos 3. São 3 companhias aéreas. Então, assim, não existe competição. Tanto que nós ficamos sem a mala despachada e a tarifa subiu. Eu não vi, pelo menos, o consumidor com certeza não vê nenhuma tarifa caindo. Isso aí, não tem desconto. Não tem desconto. Ninguém viu essa tarifa maravilhosa. Outra coisa, essa medida não trouxe para cá, como as companhias defendem, várias companhias, outras companhias aéreas surgindo, entrando no Brasil para melhorarem a competição. Não existiu isso. Então, na verdade, a estratégia, ela visa a tornar os preços psicologicamente mais atrativos, com a informação de que a tarifa basic vai ficar um pouquinho mais barata, porque você não vai ter direito ao volume. Mas o que os especialistas estão alertando é de que é uma forma de diluir a percepção real do custo da passagem, já que o passageiro vai precisar pagar um valor extra por aquilo que antes já era padrão e incluído. A gente vai ver, com certeza, existe um risco, as companhias reclamam, com razão, da judicialização no Brasil excessiva. E se persistir essa prática, e se a ANAC confirmar a obrigatoriedade do volume de 10 quilos, os passageiros vão recorrer de novo à justiça. Vai haver uma demanda muito maior por ações de indenização ou reembolso na justiça para as companhias aéreas. Tem um impacto também na experiência. A medida vai penalizar o viajante, aquele viajante leve, Fernanda, que a gente aprendeu a viajar com essa. Quando a gente ficou sem a mala despachada, a gente aprendeu a viajar mais leve. Muita gente aprendeu a viajar mais leve. Em que você prioriza aí a mobilidade e não despachar as malas. Ela está prejudicando esse passageiro.
porque ela retirou isso. Então ele vai ter que pagar para poder despachar a maleta dele, que ele estava acostumado a despachar a maleta de mão, que ele andava com ele a bordo. E existe uma tendência global por parte das companhias de baixo custo, as famosas low cost, que já aplicam esse modelo em larga escala, como a gente falou, na Europa, na América do Norte. Mas lá a legislação também não impõe uma franquia gratuita, coisa que existe no Brasil para salvaguardar o consumidor, porque aqui, como eu falei, nós só temos 3 companhias aéreas funcionando. Então, assim, as companhias estão defendendo a liberdade tarifária. Os órgãos de defesa do consumidor e os juristas apontam que o direito é de transportar 10 quilos por cabine e que, de fato, existe na legislação, está garantido por uma norma federal. E a eliminação vai configurar aí, com certeza, uma prática potencialmente abusiva. E uma outra coisa é que lá fora, né, quando você compra uma tarifa dessa, que o preço vai lá no chão mesmo, né? Sim. Você compra por oportunidade. Agora, quando você faz a opção aqui, por exemplo, tanto Gol quanto Latam, de comprar uma categoria basic, é o preço de hoje que você está pagando a passagem. É isso, nós não vimos. Fernanda, só tem uma forma dos preços caírem: competitividade, ou seja, só a competição, um aumento de companhias aéreas irão fazer os preços cair. Se não houver um aumento de oferta, não vai haver nenhuma mágica para fazer os preços cair. Então, assim, quando o legislador lá atrás retirou a bagagem despachada, que, a meu ver, o que estava incluído no bilhete, não houve nenhuma redução no preço de passagem aérea com a retirada dessa mala despachada. Como as companhias defenderam, várias associações defenderam que isso ia melhorar o transporte, as passagens iam ficar baratas. Não aconteceu isso. A verdade é que não aconteceu. Mas o legislador tomou cuidado de preservar um direito mínimo, os 10 quilos. Porque pelas companhias teriam que retirar tudo, eles queriam retirar tudo lá atrás. E aí a gente ia ver a cobrança de tudo, como já está sendo implementado. Hoje, por exemplo, Fernando, você não compra uma passagem aérea e você marca o seu assento. Para você marcar, importa só se for algum tipo de tarifa mais alta. As tarifas mais econômicas, você não marca o seu assento. É isso aí. Então, para marcar você tem que pagar. Então, é uma tendência mundial, mas a gente tem que observar que no Brasil nós temos um diferencial nós temos um mercado muito concentrado na mão de 3 companhias aéreas. Que é o que o ouvinte está falando aqui no YouTube, né? Precisamos de mais concorrência para o setor de transportes. É o Hélio, viu? Para ônibus, navio, trem, para tudo. Para avião. Com certeza, com certeza. Né? E outra, assim, está valendo agora para as passagens internacionais. Quem é que vai com uma malinha de mão? Malinha de mão, não. Com a bolsa de mão, porque a malinha também já está proibida. Para o exterior. A tarifa basic a tarifa basic não contempla a maleta de mão. Ela retirou isso. Então, a bolsa que cabe o dinheiro, o óculos, é ali só. Exatamente, vai viajar de óculos só. E o casaco na mão. Edson, meu querido. Daqui a pouco eles vão cobrar o casaco. Daqui a pouco vão cobrar o casaco, é isso. Mas enfim, quando a gente vê isso no mundo, tem até algumas piadas, né? Tem companhia aérea low cost no mundo que estava querendo cobrar, retirar os assentos, você viajar encostado. Entendeu? E assim, elas vão inventando várias formas de todos esses serviços serem cobrados à parte. Mas volto a repetir, nesses continentes, por exemplo, você tem, normalmente, vamos pegar a Europa, que a gente está falando aí de muitas companhias. Você pega as companhias aéreas tradicionais, por exemplo, Espanha e França, você tem lá a Ibéria e outras companhias aéreas tradicionais. Na França, nós temos a Air France e outras companhias tradicionais. Essas companhias tradicionais, normalmente as tarifas já vêm com a mala despachada. Isso. Agora, existe um ranking gigantesco de companhias low cost. As companhias que você prioriza o preço e não o conforto. Aí sim, essas companhias cobram tudo, Fernanda. Até tem companhia que cobra o check-in. Se você fizer o check-in presencial, você vai pagar.
Você só vai ter o direito de não pagar se fizer ele eletrônico pela internet. É isso. Meu querido, beijo. Beijo, até quinta. Até quinta.